Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que a sua voz foi ouvida, sim, né? Aí a voz ainda é ouvida, a voz das massas, a voz da população. E as pessoas não podem esquecer disso, que realmente sim, a voz é ouvida e isso faz a diferença. Quantas coisas já não foram interrompidas e deixaram de ir para frente, inclusive nesse ano já, porque as pessoas reclamaram, mostraram que não estavam gostando e não mostraram que não estavam querendo. Aconteceu algo recente nesse sentido que reforça essa realidade de que a opinião das pessoas ainda tem influência nas decisões que são tomadas lá nos altos escalões do poder. Vou explicar isso tudo em detalhe para vocês aqui, sabe por quê? Havia uma medida nova que entraria em vigor agora no dia 19, que simplesmente foi suspensa, foi cancelada porque as pessoas reclamaram, ok? Isso porque a Caixa Econômica havia anunciado que ia começar a cobrar o Pix quando feitos por pessoas jurídicas, né, por empresas, mas deu ali um bafafá e o próprio Planalto pediu para o pessoal dar uma segurada. Dessa maneira, o responsável lá pela pasta da Casa Civil falou nessa última terça-feira, dia 20, que a pedido do Planalto solicitou a presidente da Caixa para que ela suspendesse temporariamente o anúncio da cobrança de tarifas por Pix de pessoas jurídicas, né, para avaliar tudo bem e tal, né, vamos ver se é assim mesmo e por aí vai e tal, porque na segunda-feira eles anunciaram que iam cobrar. No mesmo dia, eles voltaram atrás. Vejam só como é que são as coisas, né? E a medida entraria em vigor no dia 19 do mês que vem, né? Então, não demorou nem um dia inteiro. O detalhe é que as pessoas físicas e os microempreendedores individuais continuariam isentos, né? Agora, eles argumentaram, né, que muitos bancos privados já fazem essa cobrança. Inclusive, eu gostaria de perguntar para você, você sabia que os bancos privados, você tem uma conta aí empresarial no banco privado, você sabia que muitas vezes eles cobram a realização do Pix, né? Me diz aqui embaixo se você já sabia disso, ok? E o que eles disseram é que essa cobrança ela é autorizada pelo Banco Central desde novembro de 2020, só que a taxação de pessoas físicas não, ela é proibida pela autarquia, né? E aí, olha o argumento que eles deram para essa suspensão da ideia de cobrar. Eles falaram que a Caixa Econômica ela tem uma popularidade que nenhum outro banco tem no Brasil. Você sabe que a Caixa Econômica é um banco que está diretamente associado ali com o atendimento do público em geral, muitas vezes do brasileiro com menos recursos, né? Os brasileiros mais simples, né? Então eles falaram que vão aguardar o retorno do presidente para reavaliar essa medida e ele disse abertamente que foi o próprio Planalto que pediu, né? Então isso é curioso, né? Curioso por quê? É claro que quando você vai estudar isso com um pouquinho mais de calma, você vai ver algumas nuances, né? Porque essa decisão geralmente é embasada por um estudo muito técnico, né? São estudos técnicos e tais que trazem um argumento muito sólido nisso. E aí você vê ali uma decisão do setor político, né? Fazendo uma ingerência no setor ali administrativo. É claro que se isso fosse feito em outros tempos, haveria uma reclamação muito grande. Mais uma vez também, ninguém está reclamando, mas se não cobrar essa taxa de Pix das empresas, isso não seria uma renúncia de receita? Não é abrir mão de uma receita fundamental? Não seria abrir mão de um valor que é indispensável para realizar os importantes investimentos que são feitos e tão necessários por aqui? Se foi aprovada, né, pelos técnicos ali, o estudo técnico já não seria uma justificativa suficiente para criar esse tipo de cobrança, né? E aí a gente pergunta, mas cadê o estudo técnico, né, que aponta aí a desistência, né? Tem que ter se um estudo técnico justificou a cobrança, tem que ter um outro estudo técnico justificando a desistência da cobrança, né? Isso é menos de um dia após ter sido anunciado. Então, o pessoal voltou atrás, e é claro que voltou atrás por causa da
reclamação, né? Então, a voz foi ouvida, para você que acha que ninguém ouve mais. Nós vimos isso acontecer anteriormente também, quando houve aquela ideia de começar a cobrar impostos, né, dos varejistas asiáticos, mas aí houve uma reclamação tão grande que o pessoal simplesmente voltou atrás. Isso, para mim, é um ensinamento ou uma lembrança de que realmente a voz do povo ela tem a sua grande importância. Agora, é claro que as massas, para que elas não percebam os problemas e não cobrem aquilo que ela não enxerga como positivo, elas precisam estar sempre debaixo de uma espécie de encantamento. E esse encantamento funciona muito em virtude da cultura de massa. A cultura de massa, que é construída especificamente para acalmar as massas, dentro daquela estratégia antiga lá do Império Romano do panem et circenses, né, o pão e o circo, que foi tema aí de uma importante música muito famosa, né, dos Mutantes, né, que dizia que as pessoas na sala de jantar estão apenas preocupadas em nascer e morrer, né, não estão muito ligados no que está acontecendo ao seu redor. Então, para o apaziguamento de grandes massas, eles precisam estar sempre entorpecidos, sempre distraídos, sempre ali atrelados a outros focos. E para isso é claro que sempre funciona o diversionismo, que é você distrair as pessoas por meio do estabelecimento de outras atividades e assuntos e atenções que não sejam as coisas mais importantes do momento. E eu sempre digo para você que o diversionismo ele está diretamente atrelado à ideia de diversão. Diversão significa tanto você se distrair, você ter o seu momento de lazer, mas a diversão significa também você, através do lazer, se distrair daquilo que realmente importa. Daí os grandes estádios com jogos de futebol, que não são nem um pouco diferentes dos grandes estádios que havia na época do Império Romano e que serviam nada mais nada menos do que o circo, né? Os circos máximos, que até hoje tem a sua estrutura lá na cidade de Roma. Quando se fala do pão e do circo, significa o pessoal, se as massas estiverem comendo, talvez ali com auxílio emergencial, né, uma Bolsa Família, e se elas estiverem tendo jogo de futebol, a telenovela e a sua distração, ficam completamente aplacados ali a sua atenção sobre o que realmente está acontecendo. Agora, quando o povo ali meio que acorda, né, e começa a reclamar de alguma decisão, como é o caso dessa cobrança do Pix, o negócio ali chega até o alto escalão do sistema de poder, eles costumam voltar atrás, né? Então, é exatamente isso que está em jogo. Lembrando, já que a gente citou a ideia de cultura de massa, né? Mais uma vez eu lembro a vocês a diferença entre cultura de massa, cultura popular e alta cultura. O que é alta cultura? A alta cultura é um tipo de cultura que é produzida pela elite para ser consumida pela elite. Tipo aqueles teatros de vanguarda, as grandes orquestras, né? Então a elite produz para ela mesma consumir. Quando a gente fala de cultura popular, é uma cultura que é produzida pelo povo para ser consumida pelo povo, né? A gente fala daquelas festas tradicionais do Brasil, né? O Bumba Meu Boi, a Folia de Reis, né? Essas festas folclóricas que o povo, ele mesmo ali com seus próprios recursos produz e usufrui depois da festa. Só que aí você tem a cultura de massa. O que é a cultura de massa? A cultura de massa é uma cultura que não é feita pela elite para ser consumida pela elite, não é uma cultura que é feita pelo povo para ser consumida pelo povo. A cultura de massa é uma cultura que é feita pela elite para ser consumida pelo povo. É feita pela elite para ser consumida pelas massas, é feita pela elite para passar para as massas o apaziguamento, para eles ficarem pacatos ali, dóceis. E é claro que todo tipo de distração que hoje existe, seja da mídia, das redes sociais, do lazer, dos esportes, da televisão, do cinema, dos TikToks da vida, isso tudo é pão e circo, né? Mas aí quando tem um pequeno fecho assim, de consciência, e aí as pessoas conseguem fazer o ciclo UDA corretamente, que é o ciclo OODA, se orientar, observar, se orientar, decidir, agir, aí eles conseguem reclamar e a reclamação chega lá em cima e aí a voz é ouvida. Parece que a voz foi ouvida nesse caso aí da cobrança de Pix e vamos ver
até quando o encantamento vai funcionar e até quando as pessoas estarão na sala de jantar preocupadas só em nascer e morrer, né? Ok? O que você acha disso tudo aí? Você acha que foi uma reclamação popular? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom. Fica o convite para você estudar conosco o Manual 2023, onde a gente estuda educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui dentro. E também fica aí a sugestão para você dar uma olhada no segundo link aqui embaixo. Primeiro link o curso, segundo link os livros Empreendedorismo Transformador. Livros sempre com aquelas 3 características que eu indico para vocês. Primeiro, mudar a minha vida. Segundo, vão mudar a sua vida. E terceiro, estão com no mínimo 50% de desconto. Empreendedorismo Transformador, do Jeffrey Harris, 70% de desconto. Um livro de R$80, saindo por R$23,97. E a gente tem a transformação total do seu dinheiro, plano eficaz para alcançar bem-estar financeiro. Um livro também com 70% de desconto, saindo de R$85 por R$25,47, imperdível. Primeiro link o curso, segundo link os livros. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Diz aqui embaixo o que você achou. Você acha que foi a voz do povo que foi ouvida ou foi outra questão? Quero saber a sua opinião. Um abraço, fique com Deus. Valeu!